Nós queremos hoje iniciar um estudo expositivo da primeira carta do apóstolo João, também chamada de epístola. Ele foi o apóstolo mais jovem que Jesus escolheu quando elegeu os 12, foi o último apóstolo a morrer, morreu por volta do ano 103 depois de Cristo. No ano 94, 95 ele foi exilado para a ilha de Patmos pelas mãos do imperador Domiciano, ficou lá até o ano 99, quando voltou para a cidade de Éfeso, muito idoso já, com quase 100 anos de idade, e ficou lá até o ano 103, aonde ele faleceu de morte natural e foi levado por Cristo. João escreveu 4 livros conhecidos, 5 livros no Novo Testamento, que é o Evangelho de João, a primeira, segunda e terceira epístola de João, e o livro do Apocalipse, que Deus deu a ele na ilha de Patmos, né? E João, amados, ele era, além de apóstolo, ele também era presbítero, ancião, pastor da igreja lá da cidade de Éfeso, ficava na Ásia Menor. Essa epístola, ela tem um caráter universal. O que é um caráter universal? É uma epístola que pode ser lida e que pode ser pregada em todas as igrejas. Ela não foi endereçada a uma igreja específica, ela não foi endereçada a uma pessoa específica, como por exemplo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo é endereçada a uma pessoa, a Timóteo. Carta de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Gálatas, é endereçado a uma igreja de uma determinada religião, a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, a igreja dos Romanos, carta aos Romanos. Mas a epístola de João, ela não é endereçada a nenhuma igreja específica, porém, os biblicistas, que são estudiosos da Bíblia, dizem que a primeira epístola de João, ela foi escrita, ela foi endereçada a todas as igrejas da Ásia Menor. Ásia Menor, que hoje faz parte, que hoje é na Turquia, onde havia aquelas 7 igrejas que Jesus revelou para João, para ele escrever aquelas 7 cartas lá de Apocalipse, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, enfim, aquelas 7 cidades ali na Ásia Menor. Então, a epístola de João foi escrita, muito provavelmente endereçada a essa região inteira. Então foi uma carta de caráter universal, porque ela circulou por várias igrejas ali. Ela foi endereçada àquela região, tá? E por que João escreveu esta epístola interessada não apenas a uma igreja específica, mas a várias igrejas em uma determinada região? Exatamente por um principal motivo, porque naquela região, irmãos, estava se levantando muitas, não poucas, mas muitos movimentos cuja doutrina ia contra a doutrina do cristianismo, a doutrina cristã. E aquelas seitas que estavam se levantando, aqueles movimentos que estavam se levantando, não oriundos do judaísmo, mas mesmo lá, oriundos mesmo ali do povo gentil, que não eram judeus, você já sabe disso, né? Homens gentios estavam se levantando com seitas e doutrinas que combatiam, se opunham à doutrina cristã, a doutrina que os apóstolos estavam pregando, a doutrina que as igrejas da Ásia Menor conheciam. Então foi um dos principais motivos ou o principal motivo pelo qual João escreveu essa carta. E isso, irmão, já por volta do ano 90, já fazia o quê? Quase 60 anos que Jesus tinha morrido, já por volta do ano 90, né? João escreveu essa carta por conta dessa necessidade. E a gente vai perceber claramente, já no primeiro capítulo, algumas características especiais dessa carta. Um esboço assim, falando assim rapidamente, um esboço do que contém essa carta. Nós vamos ver o que? João preocupado com a conduta moral dos cristãos, ali dentro daquela região da Ásia, até mesmo porque para os irmãos darem um bom testemunho, né? Já que estava se erguendo ali doutrinas, hereges e tudo mais, e muitas dessas doutrinas acusavam a igreja, então os cristãos, então era importante nesse momento que os cristãos tivessem ainda mais uma conduta ainda mais santa, ainda mais separada, ainda mais irrepreensível, né? E nós vemos também
O apóstolo João também aqui nessa sua epístola, como sempre ele coloca nas suas epístolas e até mesmo no seu evangelho, o amor, porque João pôde perceber, ou foi informado, né, de que alguns irmãos, ou muitos irmãos daquela região, estavam tendo um amor pelo mundo, e ele coloca isso no capítulo 2, alertando os irmãos que ele não tem que amar o mundo, e ali mesmo ainda no capítulo 2, João já entra alertando os irmãos, que os irmãos têm sim que ter um amor, mas não pelas coisas do mundo, mas um amor pelos seus próprios irmãos, o amor de uns para com os outros. Então João coloca isso, e ele mostra também na sua epístola uma preocupação muito grande, como eu já falei, né? Mas nesse esboço é importante colocar uma preocupação quanto às heresias que estão entrando. João manda que os irmãos provem os espíritos. João alerta os irmãos dos falsos profetas, que alguns desses líderes desse movimento herético que está surgindo naquela região, estão saindo de dentro da própria igreja, né? João vai colocar isso no capítulo 2, estão saindo de dentro da própria igreja e pregando heresias, e João vai alertando os irmãos, né, em relação à oposição que o cristianismo está vivendo naquela hora, que os irmãos não se deixem abalar, ou não se deixem confundir, mas que os irmãos se firmem realmente ali no verdadeiro evangelho. Então a gente vê a preocupação de João quanto a isso, em que os irmãos, no meio daquela turbulência, no meio das perseguições que a igreja já está sofrendo, e no meio da oposição doutrinária que está surgindo por conta daquelas heresias, João preocupadamente coloca que os irmãos devem permanecer firmes e inabaláveis na verdadeira doutrina. Então, irmãos, é uma carta muito apropriada, amados, para os dias atuais, né? O tempo em que nós estamos vivendo hoje, é muito apropriado mesmo para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então João estava ali combatendo falsa doutrina, combatendo falso profeta, ensinando os irmãos, alertando os irmãos sobre a conduta de santidade que eles tinham que ter, falando da salvação que Deus havia nos dado e alertando quanto às heresias, né? Então isso realmente se aplica muito bem para os nossos dias atuais. Então, numa visão assim, resumida, numa visão compacta, né, do que essa carta fala, o propósito dessa carta. Se alguém perguntar qual foi o propósito da primeira carta de João, você pode dizer: o principal propósito de João foi combater as heresias que estavam surgindo naquele tempo, ali naquela região da Ásia Menor. Você pode dizer isso aí, pronto, já falou tudo, né? Já falou tudo. O propósito da carta foi esse. João deixa claro, dentre outras coisas que eu coloquei aqui, mas o propósito central e principal realmente era esse, de combater heresia. Aí, aproveitando aqui as palavras que o evangelista Heitor colocou aqui no princípio, né? Ainda tem crente hoje em dia que não quer que a gente combata as heresias. Olha as cartas de Paulo, quase todas elas estão combatendo o judaísmo que está entrando dentro da igreja, combatendo doutrinas gnósticas e outras coisas mais. Paulo chega em algum momento até mandar calar a boca desses pregadores, diz que não é para os irmãos andar com ele, nem saudá-los, enfim. Então os apóstolos eram muitos. Você vê a carta de Judas, que era inteiramente voltada para combater a heresia que está surgindo ali naquele momento ali no meio da igreja, e Judas disse: eu ia escrever sobre a nossa salvação, mas eu tive aqui por necessidade escrever a respeito das heresias que estão surgindo aí, filosofias e tudo mais que estão entrando aí no meio da igreja. Então a gente vê a preocupação, amados irmãos, das cartas apostólicas girando em torno disso, né? Girando em torno disso. Então, irmãos, iniciando aqui o primeiro capítulo, no primeiro versículo, a gente tem aqui o seguinte, as primeiras palavras de João. Uma coisa interessante, irmão, nas epístolas de João, tanto no evangelho de João como nas 3 epístolas, né, você não vai ver João se identificar. Você não vai ver. Você nunca vê João dizendo: João, apóstolo de Jesus Cristo. João nunca usa da sua autoridade apostólica para dar embasamento na mensagem que ele está escrevendo para a igreja, diferente de Paulo e de Pedro. Quando Paulo e Pedro escrevem suas cartas, eles se identificam como sendo apóstolos de Cristo, até para dar mais autoridade na carta que eles estão escrevendo. Já João não tinha esse costume. Nós vamos ver João fazendo isso no livro do Apocalipse, quando já ali no capítulo 1 ainda, João coloca dizendo o seguinte: eu, João, irmão de vocês, companheiro, né, nas tribulações, estava na ilha de Patmos. Apenas ali ele se identifica, tá? Então tanto o evangelho de João, irmão, como as 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João,
nenhuma delas identifica qual autor. Nenhuma delas identifica qual autor. E por que dizem que foi João que escreveu essas epístolas, essas cartas e o evangelho? Por causa da estrutura, por causa do estilo de escrever, né? Por causa do vocabulário que ele usa, que é muito comum, aquelas palavras, o vocabulário, o estilo literário de João, pela forma de, por exemplo, vamos dizer que algum irmão aqui escreveu alguma coisa, mas não assinou, ninguém sabe quem foi que escreveu. Mas se a gente conhece a forma do irmão falar, do irmão escrever, a gente pegar ali, rapaz, quem escreveu isso aqui foi o Gilmar. Esse tipo de palavra, esse tipo de expressão, né? Isso aqui é o Gilmar, não tem nem dúvida. Então foi mais ou menos isso, né? Basicamente esse tipo de investigação, de consulta, aonde chegaram à conclusão que foi João que escreveu essa epístola. Amém? Então no primeiro capítulo, ele coloca o seguinte, no verso 1, ele começa dizendo o seguinte: aqui ele está fazendo a apresentação, o que era desde o princípio. Ele se refere a quem? Falando assim, se refere a Cristo, a Jesus. O que era desde o princípio, o que vimos, o que os nossos olhos, aliás, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João está aqui, irmão, entrando aqui na sua carta, né? E no primeiro versículo ele coloca algo interessante. Ele está dizendo que ele vai começar a falar, dizer para a igreja de quem é que ele quer falar naquela carta, naquele momento. Ele diz que quer falar de Jesus, ele quer falar de Cristo. E ele diz aqui que Cristo, ele é a palavra da vida, o Logos de Deus, que estava lá no princípio com Deus, como ele escreve no Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais uma vez aqui João começa a epístola da mesma maneira. Só que aqui ele está dizendo, para dar embasamento ou força no que ele vai escrever o restante da carta, ele começa dizendo: olha, eu vou falar aqui do verbo da vida, daquele que produz a vida, daquele que gera a vida, daquele que é a vida, daquele que dá a vida, ou seja, Jesus, o Filho de Deus. E outra coisa, os meus olhos viram ele, as minhas mãos apalparam, tocaram ele, na palavra da vida, né? E esta palavra tocar, irmãos, ela dá um sentido muito interessante. Ele dá um sentido de quê? Um sentido de tocar, dá um sentido de conferir. João está dizendo, nós testificamos. Ele diz, nós tocamos da palavra da vida, ou seja, nós vimos, ouvimos e nós testificamos e confirmamos mediante o toque de que realmente era ele que estava ali. João está passando para a igreja, né? Como alguém que diz, não pastor Jardel, eu vi, você viu mesmo? Vi, pastor, eu fui lá e peguei, é isso que João está falando. Eu vi ele, eu ouvi ele, eu toquei nele. Então eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou falando. É isso que João está querendo dizer, né? Para a igreja, da palavra da vida, se referindo a Jesus. O verbo, a palavra, a vida é aquele que tem a eternidade, aquele que dá a eternidade, aquele que gera a vida, aquele que fez todas as coisas, que tudo veio existir por conta dele. João está dizendo que viu e tocou, né? E aí no versículo 1 ele diz aqui, aí ele vai explicar para os irmãos, e por que você viu e tocou, João? Porque a vida, que é Jesus, foi manifestada. Manifestada quer dizer o quê? Que ele se revelou abertamente, sem ressalvas. Ele se revelou abertamente, foi lá, apareceu e pronto, estou aqui, eu sou a vida, Jesus. Essa vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. Ele chama Jesus de quê? Ele chama Jesus de a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então o que é que João está dizendo? Eu vi ele,
Eu olhei para ele, eu ouvi o que ele, aliás, eu vi ele, eu toquei nele, confirmei, testifiquei que era ele, e ouvi o que ele disse, e agora eu quero passar para vocês. Olha que coisa interessante. Que coisa interessante, irmão. É como se, por exemplo, um de nós aqui, vamos dizer aqui, pastor Zezinho. Pastor Zezinho, ele foi, por exemplo, foi falar com uma pessoa muito importante, lá nos Estados Unidos. Aí o pastor Zezinho chegou aqui, não é o pastor Jadel que tem que falar, não é o evangelista Heitor que tem que falar, que tem que falar quem é? Pastor Zezinho. Por quê? Porque ele esteve lá, ele esteve com o homem, ele olhou o homem, ele ouviu, ele pegou, ele estava lá com ele. Então ele é quem realmente traz as informações precisas, ele é quem realmente traz as informações verdadeiras, porque ele esteve lá, ele ouviu e ele está trazendo. É isso que João está falando. Eu tive com Jesus, eu ouvi Jesus, eu testifiquei, eu confirmei através de toque que era ele, eu ouvi o que ele disse e agora eu quero transmitir para vocês. É isso que ele está falando. Amém, pessoal? Nós estamos estudando, estamos estudando a palavra. Então, isso que nós vamos anunciar para vocês. E o que nós vamos anunciar para vocês é a vida eterna, que estava com o Pai e foi manifestada. Verso 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, através de palavras, anunciamos através de palavras, tanto escritas como faladas. E João diz: o que nós vimos e ouvimos, nós anunciamos a vocês. E para que nós anunciamos a vocês o que nós vimos e ouvimos? Qual o propósito, qual o intuito que nós estamos aqui querendo anunciar a vocês, ou por escrito, ou por palavra, o que nós ouvimos e vimos? Ele diz, para que também tenhais comunhão conosco. Ou seja, nós ouvimos Jesus, sabemos que Ele é a vida, que Ele é o verbo de Deus, que Ele esteve aqui, trouxe a mensagem verdadeira, nós ouvimos e queremos passar para vocês conosco. Comunhão quer dizer, participem conosco também dos benefícios e da glória que o conhecimento sobre o que Ele falou vai trazer para nós. No momento que nós conhecemos o que Ele falou, isso vai produzir glória para nós. Só que esse termo, irmão, ter comunhão, não se resume só nisso, em vocês participarem conosco da mesma glória, mas o termo também comunhão se aplica o quê? Vocês participar conosco da mesma glória e também transmitir. Eu achei muito interessante quando eu vi esse termo, porque o ter comunhão não é apenas participar dos benefícios que aquilo traz, mas também transmitir a outros, para que os outros possam ouvir também, conhecer, crer e passarem a ter comunhão também. E eu achei interessante quando eu vi isso, irmão Elias, porque eu fiquei imaginando na minha mente, fiquei ali viajando na minha mente, imaginando uma coisa. Olha como é interessante essa palavra comunhão que João colocou aqui, esse termo comunhão. Porque é o seguinte, se ele disse que eu, ao transmitir a mensagem para o Gilmar, e o Gilmar, ao ouvir e entender, passar e crer, passará a ter a comunhão comigo, participante da mesma glória que Deus me deu por conhecer essa verdade, o Gilmar também vai ser participante da mesma glória, da salvação. Só que aí o Gilmar, para ter comunhão também, além de participar da salvação, ele também vai transmitir para o Jairo. Aí o Jairo, ao ouvir o Gilmar anunciar, ouvir, entender e crer, ele vai passar a ter comunhão com a mesma glória que o Gilmar tem, e com a mesma glória que eu tenho, que é a salvação, a vida eterna. Aí o Jairo já vai passar para o irmão Fábio, e assim meu irmão vai passando um para o outro, e aqueles que vão ouvindo, vão crendo, e vão passando a ter a mesma comunhão, sendo participantes da mesma glória. Por quê? Porque ouviram a mensagem, receberam e creram, e passaram a ser participantes da glória eterna, e ao ser participante da glória eterna também, comunicaram a outras pessoas aquilo que conheceram. Aí ele diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco. Mas João, por que nós queremos ter comunhão com vocês? Ele diz:
e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus. Ou seja, por que o Gilmar iria querer ter comunhão comigo mediante o conhecimento do que eu quero falar? Porque a minha comunhão é com o Pai. Então, se o Gilmar ouvir o que eu tenho para dizer da parte de Deus e ele crê, ele vai ter comunhão comigo e comunhão com o Pai e com o Filho também. Era isso que ele estava colocando. João estava se colocando como um porta-voz, que levava às pessoas a revelação da palavra de Deus, e as pessoas, ao receber a revelação daquela palavra e crendo e obedecendo, poderiam ter comunhão com a igreja que já tinha crido, e também ao mesmo tempo comunhão com o Pai e com Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando ele diz ter comunhão com o Pai e com Jesus, ele fala de que nós sermos participantes, herdeiros da glória que Deus vai dar àqueles que acreditam. Então olha, irmão, João está, a importância dessa carta, a importância dessa carta, que foi escrita com o propósito de revelar àqueles irmãos as verdades de Deus, que João havia ouvido do próprio Filho de Deus, que ele ouviu, viu e tocou. João estava dizendo, não foi ninguém que me contou, foi eu que ouvi, eu quero passar para vocês. E aquele povo, após ler aquela mensagem, iam crer, iam resistir às heresias, iam entender que aquela palavra que João estava pregando era a palavra que Cristo ensinou, e aquelas pessoas iam entender isso, iam passar a obedecer aquela palavra, iam ser fiéis a Deus, iam ser participantes da vida eterna. Olha a importância, irmão. Olha que introdução diferente dessa carta, diferente das cartas de Paulo, que são importantes também, mas Paulo sempre começa as suas cartas trazendo uma saudação pessoal aos irmãos da igreja que está na Galácia, né? Saúdo os irmãos, né? Estou feliz com a vida dos irmãos, temos orado pelos irmãos. Paulo sempre começa as cartas dessa forma. E João está iniciando a quarta de uma maneira, irmãos, muito importante, porque ele está dizendo que o que ele vai falar é o que ele ouviu do Jesus, que ele viu e tocou e ouviu do próprio Jesus. E o povo que ouviu o que ele tem para dizer também vai ser participante da mesma glória que Jesus deu a ele como apóstolo. E aí, interessante que no verso 4 João diz assim, ó: essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Gozo quer dizer alegria, regozijo. Se cumprir quer dizer se complete, seja perfeito, pleno. O que é que nos dá a entender isso aqui, o verso 4? Que aqueles irmãos, apesar de já serem convertidos e crentes, mas haviam ainda coisas que eles não sabiam. Havia ainda alguma parte da doutrina, alguma parte dos ensinamentos que eles ainda não tinham o conhecimento. Por isso, o gozo deles não era ainda completo. O gozo deles ainda não era perfeito, ainda não era pleno, e não tinha preenchido totalmente. Mas no momento que João estava escrevendo o que faltava aqueles irmãos compreender, o que faltava aqueles irmãos aprender da parte daquela doutrina, que faltava chegar até eles, então aqueles irmãos iam ter um gozo completo. Eles estavam sabendo de muita coisa, mas não de tudo. Ainda faltavam algumas coisas para eles saber, e essas coisas eram fundamentais para que eles completassem o gozo que eles já tinham em Cristo. Ainda ia aumentar e ficar perfeito e completo. É como se uma pessoa viesse dar uma notícia para você e desse pela metade, você ia ficar satisfeito. Por exemplo, olha, o marido chega para a esposa: minha filha, eu comprei uma casa.
Não acredito, que alegria, que alegria, que alegria. Comprei uma casa, nossa casa está comprada, está paga, que alegria, que alegria. E outra coisa, com todos os móveis dentro, que alegria, que alegria. Então, à medida que ela ia tomando conhecimento das novidades, o gozo ia só aumentando cada vez mais, e aumentando. Claro que usando um exemplo humano, né, para poder explicar o que é que eu estou querendo passar para os irmãos através desse texto. Então João queria que a igreja, irmãos, não tivesse gozo apenas pela metade. João queria que a igreja tivesse o gozo completo. Sim. E esse gozo completo, irmãos, ele vem através do conhecimento de toda a verdade de Deus. Amém, igreja? Nós só poderemos ter o gozo completo em nossos corações se nós conhecermos a palavra de Deus cada vez mais a fundo, cada vez mais profundo. Por isso, irmão, nós nunca devemos nos cansar de estudar a palavra. Por isso nós nunca devemos nos cansar de buscar o conhecimento na palavra. Porque quanto mais, é muito claro, quanto mais nós buscamos o conhecimento, mais nós vamos conhecendo coisas que nós não sabíamos, e mais o gozo de Deus vai aumentando em nossas vidas, amados. Por exemplo, uma das coisas que dá muito mais gozo na vida do cristão é quando o cristão aprende que ele é salvo pela graça, independentemente das obras, que ele foi escolhido por Deus para ser salvo, e não sou eu com meus próprios esforços que vão comprar minha salvação. Irmão, isso dá um alívio tão grande na gente. Por quê? Porque a gente erra tanto, a gente falha tanto, as nossas obras são tão imperfeitas, nossas obras são tão falhas. Aí vem a dúvida: meu Deus, eu perdi minha salvação, meu Deus, eu estou com dúvida se eu estou salvo ou não. Mas quando Deus revela para ti: meu filho, eu te salvei, eu te elegi, eu te selei com o Espírito Santo, eu te capacito para andar em santidade. Tu erra, tu falha, mas eu te conduzo na minha presença. Quando tu escorrega, eu te levanto, eu te dou força, eu te dou. Irmão, isso vai dando uma paz na gente. É uma das palavras, irmão, pelo menos comigo, que me dá mais gozo, mais paz na minha alma, é essa. Mas essa doutrina da eleição, ela nunca, jamais, ela me empurra para pecar. Aí eu vou pecar porque eu já estou eleito. Não. Se o camarada pensa desse jeito, é porque ele não é um escolhido de Deus, de modo algum. Mas quando o crente está achando, aquele filme do Peregrino, quando o crente acha que vai ser salvo porque tem que fazer algo para ser salvo, ele anda com um saco nas costas pesado. Mas quando o crente entende que a salvação é pela graça, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Romanos capítulo 2, Efésios capítulo 2. Não entendi isso, mas aquele saco, aquele peso cai, e a gente passa a sentir mais gozo na nossa alma, e mais segurança na obra que Cristo fez por nós, que foi perfeita. Amém? É isso. Então, quanto mais, João está dizendo, quanto mais nós buscarmos o conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, mais o nosso gozo aumenta, irmãos, mais o nosso gozo se completa. Aí ele continua dizendo, então ele diz que o propósito de estar escrevendo essa carta, para que era? Para os irmãos tomarem o conhecimento, para que eles pudessem crer e serem participantes da mesma glória com eles, né? E João diz que sabia o que estava falando, porque foi o que ele mesmo ouviu do próprio Filho de Deus, da palavra da vida, que é Jesus, e ele testificou e confirmou que era o próprio Jesus que estava ali, porque ele viu e tocou. Ele confirmou que era o próprio Filho de Deus que estava ali, e ele disse que quer passar para os irmãos crer, para que os irmãos possam ter um gozo completo, uma alegria completa. Aí, amados, no verso 5, ele vai dizer qual foi a mensagem que eles receberam. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual, João? Qual é a mensagem, João? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha a mensagem, não está dizendo:
João disse, você já entendeu, né? João falou da importância da mensagem que ele ia falar. João disse que a mensagem que ele está trazendo, ele não ouviu de ninguém, ouviu do próprio Jesus, não foi ninguém que falou para ele, ele estava lá, viu Jesus, ouviu, tocou em Jesus, é ele, e ouviu, está transmitindo para a igreja. Ele está dando logo firmeza, né? Levando os irmãos a crer no que ele vai dizer, dizendo que ele ouviu do próprio Filho de Deus. Aí agora ele vai e diz o que é que ele ouviu. E o que foi que ele ouviu? Que Deus é luz. Ou seja, em Deus não há pecado, em Deus não há trevas, Deus é luz. Aí ele diz: e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, nós estamos mentindo e não praticamos a verdade. É muito claro o que João está dizendo, a mensagem. E outra coisa, agora aqui não são mais palavras de João, tá? O começo era, até o verso 4 era a palavra dele. João estava introduzindo, ó, eu vim aqui para falar isso, eu vi Jesus, toquei nele, e eu vim aqui para falar o que ele disse, e o que ele disse foi isso aqui. Agora João já está passando para a igreja o que ele ouviu de Jesus. Isso aqui já é palavra de Jesus, é o que ele aprendeu de Jesus. E o que foi que ele aprendeu de Jesus? Que Deus é luz e Deus não tem pecado. Então, igreja, se você diz que tem comunhão com Deus, mas se vocês vivem na prática do pecado, porque aqui ele se refere a andar em trevas, quer dizer, para uma prática contínua, né? Porque pecar, ele vai deixar claro lá na frente que todo mundo peca, e vai falar. Mas ele está falando aqui da prática contínua do pecado. Então se vocês andam no pecado, vivem no pecado, praticam o pecado deliberadamente, vocês estão em trevas, e vocês são mentirosos. Porque como vocês podem dizer que tem comunhão com Deus, que é luz e que não tem pecado, se vocês vivem na prática do pecado? A Bíblia não diz, não há união das trevas com não há união do fiel com o infiel, não há união entre o fiel e o infiel, não há união das luzes com as trevas, não pode haver. Agora que esse ambiente está claro ou está escuro? Se apagar as luzes fica como? Se acender depois, não pode ficar os dois juntos ao mesmo tempo. Se a luz veio, filho, a treva foi embora. Faz o teste quando chegar na tua casa hoje no quarto, escuro, acendeu, luz, apagou, trevas. Não tem como estar os dois juntos no mesmo ambiente. Então não tem como eu dizer que tenho comunhão com Deus. E por que João estava dizendo isso? Por causa dos hereges que estavam levantando lá da igreja, por causa dos falsos irmãos, falsos profetas, estavam lá dentro. Então tem gente aí dizendo que é luz, aliás, tem gente aí dizendo que anda com Deus, mas é mentira deles, é isso que João está falando. Por quê? Porque Deus é luz, não tem pecado. Então o homem que vive na prática do pecado não pode ter comunhão com Deus que é luz. Para que o homem possa ter comunhão com Deus que é luz, ele diz, verso 7, e ele ainda chama de mentiroso, né, no final do verso 6, que está mentindo. Verso 7, mas se andamos na luz, como ele, né, Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora não, amor. Ele diz, se nós andarmos na luz, ou seja, para que um crente possa, pastor, mas acabei de falar de eleição, não falei? Rapidinho, né? Dos eleitos de Deus, que dá alegria na gente. Não tem como dizer que é um eleito de Deus, filho, sim, andando em trevas. Eu sou eleito de Deus, aí está lá andando no pecado, andando nas trevas, e vendo as práticas imorais e imundas do mundo, como se não valesse nada. João está dizendo, isso não passa de um mentiroso. Diz, o homem que realmente anda com Deus, irmão, ele anda na luz, ele se desvia do pecado, ele anda dentro da palavra, dentro dos princípios de Deus, embora ele é imperfeito, embora ele seja imperfeito e falho, mas ele diz, mas se nós andarmos na luz como Deus está na luz, então nós vamos ter comunhão uns com os outros. Para que nós possamos ter a igreja, comunhão com a igreja santa de Cristo, é preciso nós buscarmos andar em santidade. Mas se nós andarmos na luz, andar em santidade,
desviar-nos do pecado, então nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue que ele se refere aqui não é o sangue material, líquido, mas ele fala do sangue expiatório, aquele sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue expiatório de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, como é que eu sei que os meus pecados foram perdoados, foram expiados, foram apagados, foram anulados pelo sacrifício expiatório de Cristo? Como é que eu sei que particularmente o meu pecado foi apagado? Quando eu ando na luz, no temor do Senhor. Não tem como estar em Cristo, irmão, e ser a mesma criatura. Não tem como estar em Cristo e não ter nascido de novo. O homem, para estar em Cristo, tem que ter nascido de novo. O homem, para estar em Cristo, tem que ser uma nova criatura. E todo homem nascido de novo, que é uma nova criatura, ele anda na luz, dentro da vontade de Deus, se desviando do pecado. Embora ele falhe, como ele vai colocar na frente, a gente vai falar. Porque ninguém é perfeito, mas ele anda se desviando do pecado. Anda. Então, vocês estão entendendo, irmãos? Então, ou seja, mas se eu andar na luz, como Ele na luz está, então eu vou ter comunhão com a igreja. E tendo comunhão com a igreja, eu tenho comunhão com Deus. Isso significa o quê? Que o sangue de Cristo purificou o meu pecado. Aliás, purifica de todo pecado. E é fortíssimo. Todo pecado. Pecado é o quê? Ofensa. Ofensa, transgressão. Isso é o pecado. Pecado, uma conduta imoral, uma conduta inconveniente, indecente. Aí Cristo vai e purifica meu pecado. Isso é comprovado através de quê? Através da minha conduta dentro da luz. Estou andando na luz, então significa que meus pecados foram perdoados. Como Paulo diz, Paulo, então a gente continua pecando para que a graça de Deus abunde? De modo algum. Como é que nós que estamos mortos pecado vamos continuar pecando? Aí ele vai falar no verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então o que João está dizendo aqui? O homem escolhido por Deus, perdoado pela misericórdia e graça de Deus, isso é testificado com a conduta dele dentro da luz, dentro da verdade de Deus, no temor de Deus. Sim. Mas com tudo isso, nós não podemos dizer que não temos pecado. Porque se dissermos que não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O Martinho Lutero, que a gente não gosta muito de usar esses termos, mas o que todo mundo fala, que fala que é correto, tem que ser dito, né? Martinho Lutero, teologicamente, ele concluiu uma coisa muito interessante e muito importante para nós: que nós somos pecadores, sim, porém regenerados. Nós somos pecador, mas regenerado. Gilmar é um pecador? É. Eu sou um pecador? Sou. Aí teve um pastor da Assembleia de Deus que veio dizer que eu estava pregando heresia. Aí como é que ele está pregando e dizendo que ele não tem pecado? Então tudo bem, pastor, se o senhor não tem pecado, parabéns para o senhor, porque eu tenho, e a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado é um mentiroso. Não precisa chamar ele de mentiroso, a própria Bíblia já chamou, né? Eu assumo que sou um pecador, mas regenerado. Então, irmãos, ele diz aqui: se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, nos enganamos a nós mesmos, e nós não é verdade. Então ninguém, irmão, ninguém pode dizer que nós não temos pecado. Nós somos pecadores, regenerados, imperfeitos e falhos, salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Você sabe, se fosse para tu conquistar a tua salvação, sabe quando é que tu ia conquistar?
Nunca. Você me conhece? Não, você não me conhece. Eu te conheço, também te conheço. Mas quem aqui se conhece a si mesmo? Levanta a mão. Todos vocês se conhecem. E você sabe que você é um pecador. Você sabe que por mais que você lute contra o pecado, por mais que você deteste o pecado, por mais que você aborreça o pecado, você peca. Sem gostar, sem querer, sem ter prazer, mas peca. Então como é que tu ia conquistar a tua salvação? Tu mesmo sabe que tu não podia conquistar. Se não fosse a graça de Deus para te perdoar, meu irmão, já estaria no inferno há muito tempo. Aí ele diz aqui, ó, mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel. Fiel quer dizer digno de confiança. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, limpar de toda injustiça. Ele disse aqui: não diga que você não é um pecador, porque você é, mas confesse o seu pecado. E uma coisa que eu achei interessante nesse termo, confesse o seu pecado, que tem duas coisas importantes aqui. Primeiro, falo do meu pecado para Deus, reconheço que pequei, admito que pequei, reconheço que pequei e concordo que a palavra de Deus diz que eu pequei. Porque tem gente que não concorda não. Coisa difícil às vezes é você tentar botar na mente de uma pessoa que ele é um pecador. Isso é difícil, irmão. E não vai concordar, ele vai achar. Uma vez o Evaldo ligou para mim, estava lá no meio de um ribuliço lá, pregando para um pessoal, uma mulher estava meio endemoniada lá. O Evaldo estava numa luta lá, o Evaldo foi lá pregando para a mulher e passou para mim, eu conversando com ela, disse: minha senhora, se arrepende dos seus pecados. O senhor está dizendo que eu sou uma pecadora? Começou a brigar comigo. Você também é? Eu digo: eu sei que eu sou, senhora, mas se arrependa. E a mulher ficou brava. Tem gente que não quer reconhecer. Mas se você confessar o seu pecado, e esse confessar é o que? Declarar, reconhecer, e a segunda coisa é concordar. Concordar que você é o pecador, concordar que a palavra de Deus diz que você é um pecador. É isso. Mas se você fizer isso, ele diz: Deus é fiel. Fiel é digno de confiança e é justo para perdoar nosso pecado. Quando ele coloca dessa forma, preste bem atenção. Ele está dizendo que, olha, se você confessar, eu lhe garanto, não tem a menor dúvida, Deus é fiel, Ele não falha, Ele não se omite, Ele não mente. Então Ele garante absolutamente que se você confessar, Ele te perdoa. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Qualquer pecador debaixo dessa terra, que Deus se revelou para ele, escolheu a ele, chegar diante de Deus arrependido, reconhecendo que é um pecador arrependido, e concordando com a palavra de Deus que ele é um pecador, a Bíblia diz que Deus perdoa o pecado dele. Você sabe o que é que a Igreja Católica estava pregando? Desde do ano 381 mais ou menos, até o ano de 1500, estava pregando, 1517, lá na época que o Martinho Lutero foi lá fazer reforma, antes disso, né? Estava pregando, sabe o quê? Que você não precisa se arrepender para obter o perdão do pecado, basta você comprar a indulgência, Deus te perdoa.
católica pregava isso, que a salvação pelas obras. Mas as igrejas evangélicas também estão pregando: não, dê o seu dízimo, que aí você está salvo. Não, se você não der o seu dízimo, você vai para o inferno. É indulgência isso. Isso é venda de indulgência. Eu não preciso me arrepender, eu não preciso me converter, eu não preciso ser regenerado, eu não preciso nascer de novo, com documento de indulgência assinado pelo Papa Leão X, meus pecados estão perdoados. Eu vivo a mesma vida, a mesma coisa, mas eu tenho um documento de indulgência, eu estou perdoado, eu tenho o direito de entrar no céu. Que é isso? Muitos crentes, irmão, quando dão seus dízimos, ficam dentro de si com aquele senso de autojustiça. Ele sai dali esperando alguma coisa de Deus, como se Deus estivesse devendo a ele alguma coisa. Nós sabemos disso, que a gente também dava o dízimo nesse sentido. A gente não falava que estava esperando, a gente não dizia que estava esperando, mas lá no nosso íntimo do coração, a gente sabia que estava esperando alguma coisa de Deus. Era verdade, Isso é indulgência, isso é comprar a indulgência da igreja. Então, irmão, mas ele está dizendo aqui o seguinte: que para que Deus possa perdoar alguém, purificar, limpar de toda injustiça, toda imundícia que essa pessoa cometeu, é preciso que essa pessoa se arrependa e confesse os seus pecados, reconheça que pecou e concorde com a palavra de Deus que diz que ele é pecador. Aí ele diz que Deus purifica de toda obra injusta que você tenha praticado. Sim. Ele vai falar no verso 10 de novo: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se nós dissermos que não pecamos, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque Deus diz que eu sou pecador, e se eu digo que não peco, então estou dizendo que Deus é mentiroso. Conta-se a história de um cidadão chamado João, filho do coronel Manel. Eu estou mudando o nome aqui, que é para não, Aí o João foi se confessar com o padre, e o coronel Manel, ele era muito conhecido lá na cidade, muito autoridade, homem de dinheiro, dava muito dinheiro para a igreja. Aí chegou lá para o padre: meu filho, conte seus pecados. Aí o rapaz disse: padre, eu não tenho pecado não, eu sou filho do seu Manel. Oh, meu filho, então Deus te abençoe, rapaz. Você pode ser filho do seu Manel, do seu João, do seu Torquato. Você é um pecador, e não adianta esconder isso de Deus. Se você diz que não tem pecado, você está fazendo de Deus um mentiroso, e a palavra de Deus não está em ti. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que você é um pecador. Então o que eu tenho que fazer, João? Aí João disse: eu já expliquei, estou parafraseando, eu já expliquei. O que? Corre para os pés do Senhor e confessa teu pecado, concorda que tu é um pecador, reconhece, te arrepende, aí Deus te perdoa. Aí os crentes ouvindo aquilo, esse capítulo 1 de João já levou logo a igreja a cair de joelho logo diante do Senhor. Olha a inteligência que o Espírito Santo Deus deu para esse homem. O Espírito Santo guiando João, no primeiro capítulo o povo já vai cair de joelho diante de Deus. Já vão ver que eles são crentes, mas muitos deles estão aí fazendo coisas que não era para fazer, andando nas trevas. E esse capítulo já vai revelar isso para eles, já vão cair de joelho reconhecendo seus pecados. Que isso possa produzir a mesma coisa em nós essa noite, irmão. Que o estudo desse primeiro capítulo da primeira epístola de João, já possamos entender do verso 1 até o 4, que quem disse isso aqui foi quem andou com Jesus. Não é o pastor Jardel que está dizendo. Quem disse isso aqui foi quem viu Jesus, quem tocou em Jesus, quem ouviu Jesus. E ele está do verso 5 até o verso 10, ele está dizendo exatamente aquilo que ele aprendeu com Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Por exemplo, eu posso aprender na teologia, um exemplo, posso aprender na teologia sistemática,
Na teologia, na teologia de Deus, propriamente, que fala de Deus, que temos 4 coisas básicas para aprender sobre Deus, na teologia propriamente dita. Primeiro, que Deus, Ele planejou tudo antes na eternidade. Segundo, Ele criou tudo. Terceiro, Ele sustenta tudo. Quarto, Ele opera ativamente para que tudo se cumpra do jeito que Ele determinou na eternidade. No ramo da teologia, que estuda sobre a pessoa de Deus, é basicamente essas 4 coisas aí. De Deus, o Pai. Quatro coisas. Você ouviu eu falar, você aprendeu. Eu vou te dar aqui um papel para você fazer uma prova. Você vai falar bem direitinho, só que você não vai dizer do jeito que eu disse. Você vai dizer com outras palavras, mas exatamente aquilo que eu falei. E quando eu pegar aqui para corrigir tua prova, não, está perfeitamente correto. Não é as palavras que eu falei do mesmo jeito que eu falei, mas está perfeitamente correto o que o irmão falou. Então, irmãos, é isso que João está passando. Que João recebeu a inspiração de Deus, e ele está passando exatamente aquilo que Deus quer que seja passado. Então isso aqui não é o pastor Jardel que está passando, é exatamente o que Deus passou para João e o que precisa ser passado para a igreja. Se eu ultrapassar alguma coisa aqui, eu já erro. Se eu tentar introduzir alguma coisa diferente aqui, eu já estou me desviando realmente do propósito da mensagem. Então, irmãos, que essa palavra de hoje, esse estudo de hoje, produza na igreja o sentimento o reconhecimento de que é um pecador e o arrependimento, para que você possa andar nas trevas, ou para que você possa andar na luz, e ao andar na luz, você ter a certeza de que você é um escolhido de Deus para ser salvo, pela graça e misericórdia do Senhor, não pelas tuas boas obras. Que essa palavra possa te colocar de joelhos, e mesmo sendo crente, porque essa palavra aqui foi escrita para crentes. Eu já falei para os irmãos no começo, para os crentes da região ali da Ásia Menor. E que essa palavra possa nos colocar de joelho ainda esta noite, chegar diante de Deus: Senhor, o Senhor me escolheu, eu sou teu servo, mas eu não tenho andado reto diante do Senhor, eu não tenho andado de fato da forma correta como o Senhor quer que eu ande. Senhor, eu tenho que andar na luz, eu estou displicente, eu estou negligente, eu estou frio, eu estou morno. Eu quero andar na luz, não para andar na luz para comprar minha salvação, porque a salvação o Senhor já comprou por mim, por meio de Cristo na cruz do Calvário, mas para que eu possa testificar para essa sociedade. E nos leve também, irmãos, a um outro sentimento que João colocou aqui. Qual foi? O sentimento de querer conhecer mais sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sabendo que quanto mais nós conhecemos, mais gozo nós teremos em nossa alma. Quanto mais eu conheço de Deus, mais gozo enche a minha alma. Quanto mais eu conheço sobre a soberania de Deus, sobre a eternidade de Deus, sobre a onipotência de Deus, sobre a onisciência de Deus, sobre a onipotência de Deus, mas eu tenho convicção e certeza que esse Deus é grandioso e nada pode se comparar a Ele, e que Ele tem um poder para fazer tudo. Isso me dá alegria, isso me dá consolo, conforto, segurança, e tira de mim todos os meus medos e os meus temores, porque esse Deus me ama e me guarda e anda comigo. Então, nós buscarmos a conhecer mais a Deus, nós o amaremos com sinceridade, o temeremos com verdade e o confiaremos nele acima de tudo. Então que fique aqui esse primeiro capítulo, Epístola de João, que
na semana que vem nós possamos partir para o segundo capítulo.